Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 26 de maio. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 9, o espelho e o vaso. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer fazer de nós, de fato, seus ministros. Senhor Jesus, aqueles que refletem a sua realidade e não a nossa. Aqueles que refletem a verdade de Deus, e não a verdade que o mundo quer nos impor, a mentira que o mundo quer nos impor. Ele quer fazer de nós um vaso, Senhor Jesus, um vaso adequado, um vaso que exibe o tesouro de Cristo está no seu interior. E assim a excelência é de Deus. As pessoas vão ver o Senhor fazendo todas as coisas. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa de fato exercitar nosso espírito. Pelo exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra atual, na sua palavra profética. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós. Senhor Jesus, para que assim a gente seja cooperadora no cumprimento da sua vontade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. Ó Senhor Jesus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 48. Ó Senhor Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, ir ao Senhor, ouvir a sua palavra e vivê-la. Ó Senhor Jesus, o Evangelho de Mateus revela como devemos receber a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse trecho nos mostra duas pessoas que ouviram a palavra de Deus e edificaram suas casas. Qual a diferença entre elas? Ó Senhor Jesus. De acordo com esse trecho, aquele que pratica a palavra é alguém que edifica sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha demanda tempo. Aquele que ouve e não pratica também edifica, inclusive bem mais rápido. Quando olhamos para a construção do que edificou sobre a areia, vemos a aparência de uma casa que pode até ser bonita. Olhamos as duas e aparentemente não vemos diferença entre elas. No entanto, quando a chuva começa a cair, os rios começam a transbordar e os ventos começam a soprar contra a casa, vemos a diferença. Uma fica em pé e a outra desaba. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, quando o Senhor diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não se refere a ouvir e guardar como conhecimento. Não, é ouvir para aplicar em nosso viver.
essa prática de que Jesus fala não é algo externo, é uma prática de vida. As palavras ouvidas se tornam espírito e vida em nosso interior. Por isso, começamos a praticá-las, a viver a palavra de Deus. Não devemos ver isso simplesmente como uma ação externa. Ó Senhor Jesus! No Evangelho de Lucas, temos mais detalhes. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vejamos que no começo desse trecho o Senhor diz: todo aquele que vem a mim, referindo-se àquele que edifica sobre a rocha. No entanto, quando se refere àquele que edificou sobre a terra, não menciona a frase todo aquele que vem a mim. Essa é a diferença. Ir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. O Senhor já havia dito aos fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quando vamos à palavra, nosso contato não deve ser com a letra, mas com o Senhor. Um princípio muito importante que o ministro da Nova Aliança conhece é: vá ao Senhor, ouça e viva a palavra. Esse princípio deve governar nossa vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E como saber, né, se as duas casas, né, são bem parecidas, né? De repente pode ter até uma que é mais bonita do que a outra, mas como saber se ela foi edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Ó Senhor Jesus, é se nós vamos ao Senhor. Senhor Jesus, se a gente ouve a palavra e pratica a palavra, se a gente vive a palavra, Senhor Jesus, é porque a gente está edificando sobre a areia. Agora, se é só aparente, né, Senhor Jesus, a gente não está identificando. E aqui eu quero aqui frisar um ponto. Né? Não é para você olhar para o outro, para você saber se você vai identificar se a casa dele está na rocha ou está na areia. Porque isso você não vai conseguir fazer. É para você olhar para si mesmo. Olhar a sua vida, olhar a sua casa. Você está indo ao Senhor, ouvindo e praticando, vivendo a palavra, então você está na rocha. Agora, se você está ouvindo a mesma palavra, mas não vai diante do Senhor, não pratica a palavra, não vive a palavra, então você está só no conhecimento, você está sobre a areia, mas tem tempo ainda. Você pode mudar sua casa de lugar, colocar ela em Cristo. Senhor Jesus, é isso que está mostrando para nós. Ir ao Senhor faz toda a diferença. Se até agora não foi até o Senhor, ó Senhor Jesus, agradeço ao Senhor, muito obrigado que o Senhor está me alertando agora, e eu posso mudar, eu posso colocar agora a minha casa sobre a rocha. Ó Senhor Jesus, porque nós temos uma rocha que nos segue, e essa rocha é Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor, o Senhor está dando para nós essa palavra que é para fazer diferença na nossa vida. Vamos começar a fazer diferente. Ó Senhor Jesus, vamos começar a ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente pode ser, ó Senhor, estou anos e anos aqui, e agora, Senhor, já tenho uma casa que eu já fiz e está na areia, não tem jeito. Tem sim, começa a ir diante do Senhor, começa a fazer diferença. Ó Senhor Jesus, né? Tolice é você fazer sempre as coisas do mesmo jeito e querer um resultado diferente. Mas se você faz agora, a partir de agora, fazer algo diferente na sua vida, vai começar a acontecer coisas diferentes na sua vida. Aí o Senhor está mostrando para nós, não basta só ouvir a palavra, né? Os dois estavam ouvindo, mas a grande diferença é que um estava indo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, por ir diante do Senhor, ele estava ouvindo e praticando, estava ouvindo e vivendo a palavra. Ó Senhor Jesus, né? A gente tem que perceber isso, né? Só começar a olhar quantos cristãos você conhece, né? Senhor Jesus, desses cristãos, né? Quando começaram a passar por situações, quantos deles abandonaram o Senhor? Ou como muitos cristãos gostam de dizer, né? Quantos deles se desviaram, né, do caminho do Senhor? Quantos deles abandonaram a fé? Ó Senhor Jesus, aí você vai ver a diferença.
Não é porque, tá reunindo na igreja A, na igreja B, na igreja C. Isso não quer dizer nada. Ó Senhor Jesus, a questão que a gente precisa perceber é, Senhor, eu estou vivendo diante de Ti? Senhor Jesus. Né? Não é só trazer doutrinas para você. Né? Aqui a gente está falando de edificação pessoal. Né? Mais para frente, durante a semana, a gente vai ver sobre fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, aí é um outro ponto que a gente precisa ver também na nossa vida. Né? Hoje, eu estou lendo a palavra, estou buscando, praticando a palavra, está tudo tranquilo. Então, mas eu também posso fazer isso religiosamente. Estou aqui na igreja A, na igreja B, na igreja C, e dentro da doutrina, dentro de tudo aquilo que eu tenho que praticar, está tudo certinho. Mas um dia, tudo isso aqui, todo o meu viver, tudo isso que eu edifiquei, vai ser levado diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí é que o Senhor está mostrando para nós a palavra dessa semana. O espelho e o vaso. O que eu reflito? O que eu estou levando para as pessoas? Uma doutrina? Ó fulano, eu vivo aqui na igreja A, venha viver na igreja A também. Ó Senhor Jesus, mas talvez a vida da igreja A não vá levar aquela pessoa diante de Cristo. E um dia Cristo vai te cobrar isso. Ó Senhor Jesus, não vai só falar para as pessoas, venham aqui reunir comigo aqui na igreja tal. Não, eu preciso levar as pessoas a Cristo. Esse é o viver do ministro da Nova Aliança. É isso que eu estou sempre procurando frisar aqui no canal. Senhor Jesus, eu não quero aqui seguidores para o canal íntimo de Deus, seguidores do Márcio que traz essa palavra aqui. Não, eu quero ajudar cada irmão a ser mais íntimo do Senhor, a ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Sempre falando com os irmãos, ó, compartilha essa palavra, olha, compartilha aqui o canal, né? Mostra essa palavra para as pessoas. Não é para ganhar seguidores, não é para ter tantos inscritos, é para que cada irmão possa ser ajudado a ir diante do Senhor. É esse o meu propósito aqui. Ó Senhor Jesus, a palavra do alimento diário é maravilhosa, mas tem irmãos que estão lendo isso aqui e não estão indo diante do Senhor. Mas estão lá reunindo, reúnem lá na igreja, lá junto com o Márcio, lá junto com a esposa dele, lá com o irmão fulano, o irmão Beltrano e tal. Mas se você não está indo diante do Senhor, não adianta. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor está mostrando para nós aqui? E o Senhor ouvir a sua palavra e vivê-la. Ó Senhor Jesus, já compartilhei isso aqui, né? Tem irmãos que começaram a reunir junto comigo, foram batizados junto comigo, ouviram as mesmas palavras, tiveram acesso aos mesmos livros, ao mesmo alimento diário, mas não prosseguiram. Ó Senhor Jesus, como o irmão tocou aqui, né, na palavra. Ó Senhor Jesus, né, duas casas foram construídas. Né? As duas pessoas ouviram o Senhor. As duas pessoas começaram a edificar algo, mas uma edificou na rocha que é Cristo, e a outra, não, qualquer coisa que eu edificar tá bom. Ó Senhor Jesus, e o irmão até nos alerta aqui, aquele que edificou na areia, edificou até mais rápido, e pode até ser que ele tenha uma casa mais bonita, mas quando vier as situações, ó Senhor Jesus, não vai aguentar. Né? Em Mateus fala que vem a chuva, vem os rios, dão um ímpeto contra aquela casa, mas ela não desaba. Né? Senhor Jesus. Mas em Lucas, né, que dá mais detalhe, fala, aquele que vai ao Senhor, ouve as suas palavras e pratica, né, vem as situações e a casa não é abalada. Pode ser que aquele que construiu na areia, né, a casa dele não foi, não desabou, mas se você olhar, está tudo rachado, não dá para você confiar. E uma coisa que também eu quero trazer aqui para os irmãos, né, que numa casa não necessariamente vive uma só pessoa. Por isso o Senhor está trazendo para nós isso aqui. Acorda, irmão, desperta. O seu viver, aquilo que você está edificando, tem outras pessoas vivendo debaixo disso aí. Ó Senhor, então irmão, toma cuidado. Porque se o seu viver não está diante da rocha que é Cristo, um dia tudo isso pode ser abalado e vai ser a ruína, vai ser grande daquela casa. Não fala que é a ruína daquele que edificou. Talvez você traga um padrão para as pessoas, você traz algo para as pessoas e você não vive isso. Então quando a ruína vier, você de repente não vai ser atingido. Ó Senhor Jesus, mas toma cuidado, irmão, quantas pessoas estão vivendo debaixo da sua casa? Quantas pessoas estão vivendo baseado naquilo que você está edificando? Ó Senhor Jesus, essa é a minha preocupação, sempre foi a minha preocupação. Se eu quero viver diante de Ti, eu quero viver diante do Espírito, não quero cair na artimanha de Satanás, não quero edificar fora de Cristo, porque eu sei que vão ter pessoas que vão ser afetadas por aquilo que eu vivo.
Ó Senhor Jesus, então eu tenho essa clareza. Irmão, você tem essa clareza? Vá diante do Senhor, busque clareza, busque em Cristo, Senhor Jesus, receber a palavra de Deus com o máximo de clareza, o máximo de desfrute, o máximo da presença de Deus possível. Senhor Jesus, para que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está edificando, faça diferença na vida das pessoas, mas diferença para bem. Ó Senhor Jesus, a gente pode ver aqui, né, um exemplo que o irmão deu no tutorial, né? Marta e Maria. O Senhor estava falando a palavra ali, ó Senhor Jesus, as duas estavam ouvindo, mas Maria estava aos pés do Senhor. Marta estava ouvindo e fazendo coisas. Será que a atenção era a mesma? Será que o ganhar era o mesmo? Ela até se incomodou. Senhor, o Senhor não se incomoda de eu estar aqui envolvido com um monte de coisas e Maria não vir me ajudar? Aí o Senhor falou, olha, ela escolheu a melhor porção, isso não vai ser tirado. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor fala, né? Marta, Marta, anda ocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor porção. Que o Senhor olhe para nós e não vê que a gente está ocupado com coisas, mas que Ele possa ver que nós estamos ocupados com a sua vontade, com a sua pessoa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a viver a palavra. Senhor Jesus, mais um exemplo aqui que eu quero trazer também, é o exemplo de Pedro, lá em Atos. Né? Pedro foi orar ao Senhor, muito bom, foi a presença de Deus, que maravilha. Ó Senhor Jesus, e aí entrou no êxtase da palavra, entrou no êxtase da oração, foi levado à presença de Deus. Poxa, que rico, que bom. Aí veio a palavra de Deus para ele, veio uma visão de Deus, um lençol com toda a sorte de animais, né? Animais limpos, animais imundos, e o Senhor falou para ele, Pedro, mata e come. O que ele viu ali? Olha só, ele estava orando, estava na presença de Deus, entrou num êxtase de Deus, ali numa maravilha diante da palavra, ouviu a palavra de Deus, recebeu uma visão de Deus e veio a ordem de Deus. Pedro, mata e come. Aí o que Pedro fez? Não obedeceu a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, o que ele fez? Ao invés de viver aquela palavra, olha, a palavra de Deus veio por meio da oração, é a visão que veio de Deus, eu vou tomar essa palavra e vou praticar. O que ele fez? Começou a examinar a palavra. Não, Senhor, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí vem a palavra de Deus mais uma vez. Pedro, jamais considere aquilo que eu apresento diante de você como comum. Então Deus não falou que aqueles animais não eram imundos, mas não era comum, porque não era uma palavra qualquer, era a palavra de Deus, mas ele escolheu viver baseado numa palavra de Deus antiga. Deus falou realmente que não era para comer, né, animais imundos. Nisso aí Pedro, corretíssimo, nota 10. Ó Senhor Jesus, mas em obedecer o falar do Senhor, nota 0. É isso que precisa aprender, irmãos. A palavra na letra, Pedro na letra, corretíssimo, mas na palavra de vida, ó Senhor Jesus, a palavra que Deus está falando para ele ali era uma palavra de vida, uma palavra que foi gerada através da oração, através da presença de Deus, era a palavra de Deus, mas o coração de Pedro estava agarrado em outra verdade. Isso é uma coisa que a gente vai ver também durante a semana. A gente pode ficar agarrado na nossa verdade, na palavra que a gente aprendeu, a palavra que veio para nós. Irmãos, aqui, 2 pessoas ouvindo a palavra de Deus, 2 pessoas foram edificar, corretíssimos os 2. Só que um estava na rocha, outro na areia. Não, como que eu vou saber, né? Por isso que essa pergunta do alimento diário aqui é, ó Senhor Jesus, como que eu vou saber? Né? Senhor Jesus, olhando qual o resultado, se eu estou trazendo isso para a minha vida ou não. Para os outros, não tem diferença. Então hoje, quando as pessoas, hoje, né, tomando um outro exemplo também, né? Hoje as pessoas olham para a palavra, para a Bíblia, para as igrejas, olham e aparentemente é tudo igual. Algumas olham e falam assim, tudo é de Deus, tudo é maravilhoso. E aí o inimigo aproveita e toma. Senhor Jesus. Mas tem outros que olham e falam assim, não, nenhuma igreja presta, isso aí é tudo mentira. Ó Senhor Jesus, o inimigo vem também, aproveita e toma. Ó Senhor Jesus, não podemos dar vantagem para o inimigo. Nós não podemos ignorar os desígnios do inimigo. Precisamos aprender a ir diante do Senhor. O Senhor um dia vai cobrar. Senhor Jesus, Ele está dando algo para a gente edificar. Né? Se você ouve a palavra e pratica,
tem uma edificação. Se você ouve a palavra e também não pratica, também há uma edificação. Se você busca servir a Deus, há uma edificação. Se você não busca servir a Deus, também há uma edificação. É isso que a maioria dos cristãos não percebe. Ah, não, sou contra isso, sou contra aquilo. Ah, tem igreja querendo tirar dinheiro dos outros, tem fazendo isso, fazendo aquilo. É verdade, mas também tem aqueles que estão buscando o Senhor. Ó Senhor Jesus. Esses são aqueles que estão pegando a palavra e praticando de maneira errônea, levando escândalo. Mas também tem aqueles que estão praticando a palavra e buscando a vontade de Deus. Então não dá para a gente botar tudo no mesmo pacote. Eu tenho que perceber a minha vida. Por isso que eu falei no início. Não olha isso aqui. Ah, tem 2 casas edificadas, vou ver a mais bonita. Ó Senhor Jesus. Não, você precisa olhar para o seu viver. E se você está edificando na rocha ou se você está edificando na areia. Senhor Jesus. Não dá para eu ficar olhando e querendo me basear no viver do outro. Eu preciso trazer essa palavra como prática. Uma coisa que eu escolhi fazer. Senhor, eu quero extrair vida de todas as coisas. Eu quero extrair vida para a minha vida, para o meu viver. Então, se o irmão lá está fazendo isso, isso e aquilo, problema dele. Vamos ser simples diante do Senhor. Ele vai resolver com Deus. Deixa ele lá. Agora, eu escolhi. Eu quero extrair vida. Eu quero viver a vida de Deus. Eu quero ouvir. Eu quero ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ah, mas o outro... Deixa ele. Senhor Jesus, como a gente já leu, né? Um alimento diário de ontem, um versículo que a gente leu ali, mostrou, né? O Senhor ali, né? Senhor, essa mulher que foi pega em flagrante adultério. Eles queriam usar a palavra para condenar o Senhor. Ele não estava preocupado com o adultério, não estava preocupado com a mulher, né? E apresentaram a mulher e ela estava cometendo adultério, não era sozinha. Estava cometendo adultério com alguma outra pessoa. E cadê a outra pessoa? Não, mas eles só queriam pegar aquilo ali e condenar Jesus. Então muitos hoje querem ir diante da palavra e condenar. Não, irmão, tem essa palavra aqui, eu vou mostrar para você que está todo mundo errado. Ninguém hoje está fazendo a vontade de Deus. Então você vai achar um monte de coisa para condenar. Você vai olhar para o viver das pessoas e vai achar um monte de coisa para condenar. Mas o Senhor está mostrando para nós. Eu preciso que você veja como é que você está edificando a sua casa. Não olha para o outro não. Olha para a sua casa. Senhor Jesus, quando vierem as situações, você vai estar firme diante de Deus? Porque aqui veio a enchente, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ó Senhor Jesus, quando vierem as situações e forem com ímpeto contra você, como que você está? Você está pronto para resistir ou você vai desabar? Você vai permanecer inabalável ou você vai ser abalado pelas situações? Quando o inimigo vier com a mentira, a palavra de Deus é um firme alicerce para você ou qualquer mentirinha te abala? Ó Senhor Jesus, é isso que está mostrando para nós. Qual a diferença aqui? Ir ao Senhor. Por isso que mostrou para nós a palavra em Mateus e em Lucas. Lucas tem mais esse pequeno detalhe que faz toda a diferença. Todo aquele que vem a mim... Ó Senhor Jesus, não é só a gente ouvir a palavra de Deus, não é só buscar a palavra de Deus, mas é uma palavra que vem do Senhor. Amados, vamos atentar para isso. Vamos procurar ter contato com as pessoas, ter contato com a palavra de Deus, ser sempre uma palavra que vem do Senhor. É isso que faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus, é isso que nos ajuda a viver a palavra, a ser um com o Senhor, a ser um com a palavra. Então, não vai ser qualquer palavra que vai te abalar. E quando vem as situações, vem o rio, vem a chuva, vem os ventos, sabe o que aparece? Que tem um grande tesouro ali. Então não é só a nossa vida, não é só o viver, é o espelho e o vaso. Então, o que tem a ver a casa, a edificação, com o espelho e com o vaso? Tudo. O que você está refletindo, o que você está vivendo, o que você está exibindo para as pessoas? Como é que está o seu vaso? Você está preocupado com o vaso, quer adornar o vaso, quer pintar o vaso, quer mostrar aquele vaso bonito, ou você está preocupado em mostrar o que está dentro do vaso? Ó Senhor Jesus, que cada um de nós seja esse ministro da nova aliança, que seja governado pelo princípio da vida, de ir diante do Senhor, ouvir, viver, praticar a palavra de Deus e exibir Cristo. Não é preocupação com o vaso, mas é preocupação com o tesouro que está dentro do vaso. Então, diante das situações, o que é que tem que aparecer?
Cristo. Ó Senhor Jesus, né? Pode acontecer situações, a água vai invadir a casa, acontecer um monte de coisa. Ó Senhor Jesus, mas nós estamos firmes na rocha, que é Cristo. É isso que faz toda a diferença. Aparentemente, pode estar tudo igual, mas o interior, a expressão, o viver diante de Cristo é totalmente diferente. Que cada um de nós, né, possa ir diante do Senhor, né, e deixar com que o Senhor possa nos encher de preciosidade dele mesmo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.